Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Acisai Podcast, um espaço para falarmos de empreendedorismo, negócios, da economia local. E hoje o nosso papo é com Neumar Mazo, franqueado do IASIG, uma das maiores redes de ensino de idiomas do país, e também empresário do ramo de seguros, à frente da Sustentare Seguros. Vamos falar sobre educação, franquias, enfim, sobre a história do Neumar. Meu amigo, seja muito bem-vindo. E antes de mais nada, queria saber, nas tuas palavras, quem é o Neumar? Seja muito bem-vindo, obrigado pela tua presença. Agradeço você, o convite Ravelli, né? Cumprimento as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou um empresário desde os 22 anos, né? Casado, constitui família aqui na cidade de Ibiaçá. E venho, né, trabalhando com perseverança no ramo, né, enfrentando algumas dificuldades que a gente tem como empresário, microempresário, dá para dizer, né, que atua em alguns segmentos diferentes. Você, na tua história, você morou um tempo no exterior, né, nos Estados Unidos. Eu queria saber o que você traz de vivências para lá e se essa tua experiência te motivou a empreender aqui, principalmente no ramo da escola, no inglês, né? Isso trouxe alguma bagagem ou alguma motivação por ter morado fora? Sim, foi uma consequência por eu ter morado fora no exterior, nos Estados Unidos, né? A minha jornada lá começou no ano de 2005, né? Eu permaneci naquele país por 7 anos e 10 meses, né? Onde a minha experiência foi através de uma eu fui, né, para aquele país, né, através de uma agência de intercâmbio, né? Eu finalizei meu curso profissionalizante técnico agropecuária. Então, estagiei no estado da Dakota do Norte, né, por um período de 6 meses, numa fazenda produtora de grãos, uh, onde trabalhava com as culturas de trigo e feijão, né, fazia frente dos serviços a campo, né, plantio, tratos culturais, colheita, processos de armazenagem e até comercialização. Veio inverno, né, naquele período, então eu precisei me deslocar para o meu segundo local de estágio, que foi na Califórnia, né. Lá na Califórnia já era uma experiência foi com gado leiteiro, né, numa fazenda bem grande com 1.500 vacas em lactação. Lá eu trabalhei também em todos os setores da fazenda, né, entre eles ordenha, né, maternidade, preparo da ração, né, o próprio trato do animal, a produção do milho, né, para silagem, irrigação. E foi naquele estado, né, que eu permaneci todo o restante da minha estadia, mas aí já como motorista de caminhão, onde começou, né, onde eu tive a experiência respondendo a tua pergunta agora, do meu primeiro empreendimento. O ano já era 2008. Eu trabalhava numa transportadora como motorista de caminhão, né? O país teve a crise imobiliária americana, né? Essa empresa, como todas onde ela respingou, né, precisaram se ajustar financeiramente, né, se desfazendo de alguns itens da frota, onde eu fui convidado a comprar, então, um deles, né? Então, eu fiz o meu investimento na época, né? Foi onde eu iniciei minha jornada no empreendedorismo, né? Tive que usar todo os meus savings, né? Os recursos que eu tinha na época, né? Para dar entrada no caminhão e parcelar o demais consignado junto com a própria empresa de transportes. Então, já de início tive algumas dificuldades, né, por não conhecer a operação, né, vamos pensar assim, e precisei alavancar recurso com terceiros, né, já que o meu histórico não era tão bom com bancos, e criar alternativas aí, né, buscando novas rotas, né, alavancando dinheiro, né, para suprir essa crise, né, que também aconteceu lá naquele ano.
Após um ano, né, as coisas começaram a se encaixar, né, e eu já voltei a fazer meu pé de meia, né. E aí eu permaneci no estado da Califórnia por os outros 6 anos aí como dono operador de caminhão. E, e o que te motivou a voltar para o Brasil, então? Vir empreender para cá? Eu era ainda jovem, né? 27 anos foi quando eu retornei para o Brasil, em 2013, né? Teve umas questões familiares envolvidas aí, saúde, né? Mais especificamente do meu pai. Então, em 2013 eu voltei para o Brasil, né? Usei parte dos meus dólares para investir na agricultura, né? Pensei em criar uma segunda fonte de renda, né? Foi quando que eu liguei isso às dificuldades que eu tive com o inglês lá na época, né? Então, eu casei, né? Antes disso, casei aqui, né? Então, por isso que eu escolhi a cidade de Ibiaçá. Ah, busquei uma franquia de idiomas, isso já era em 2013, não sei se eu já comentei isso. E, e eu mesmo era um instrutor, eu mesmo fazia toda a parte de gestão da escola. Era o único funcionário da... Professor, gestor, tudo. Isso, tudo em um só. Você buscou, digamos, não foi a franquia, a UIASG que apareceu a oportunidade. Você buscava realmente uma escola de idiomas. E aí o IASG que apareceu para ti, ou como é que você decidiu que ia ser aquela... ou teve algum outro nome antes, alguma outra... como é que surgiu o empreendimento no ramo do inglês? Ou da língua estrangeira, enfim? Antes de eu ir para os Estados Unidos, eu fiz um curso num período curto de tempo aí para aprender o idioma de inglês, né? Não foi o suficiente, como eu já comentei. Então, ainda lá, né, eu tenho hoje English as a Second Language, né? Eu fiz numa faculdade, a minha ideia era entrar na agronomia lá, não consegui isso. Então, quando que eu voltei, né, eu primeiro me remeti a uma franquia que existia na cidade vizinha, onde eu tinha feito o meu curso. E após isso, né, algumas franquias existiam limitações para o número de habitantes na cidade. Eu encontrei a Wizard, né, isso foi antes do IASG, né, que tinha essa abertura. Então, sim, foi feita a avaliação do perfil do investidor, né, eles conseguiram ser aprovado, né, e claro, com alguns aportes financeiros e iniciar um negócio. E aí foi expandindo. Era você o professor, aí depois foi contratando mais um, e aí foi crescendo a escola. Lá em 2013, né, quando iniciei os trabalhos aqui na cidade de Ibiaçá, com a escola de idiomas, eu consegui alavancar o negócio, né, e isso criou a oportunidade de investir em outra cidade. Foi quando eu fui para Tapejara, né, em 2016. Em Tapejara também conseguimos nos projetar bem, né, e então, pensando em fechar o cerco, né, em 2008 eu cheguei em Sananduva, né, aí já com o IASG, né, então uma franquia, continuando sendo uma franquia de idioma, óbvio, né, pertencendo ao mesmo grupo, né, que é o Grupo Pirso, que é detentor dessas marcas. Então, hoje eu sigo com as 3 escolas, né, são quase 13 anos de atuação no mercado. Os alunos, hoje, os meus alunos somados, ultrapassam 300 alunos vigentes. E fazer uma propagandinha, então, qual que é o que você enxergou, assim, currículo, estudo, o porquê que é importante, por que você vê esse crescimento? A gente vê como um todo esse crescimento da demanda pela uma segunda língua. Isso é a título de, digamos, lazer, a título de currículo, o que isso agrega e qual que é o principal motivo que os alunos buscam conhecer um novo idioma? Olha, oportunidades, né? Lá, quando eu estive no curso, fazendo meu estágio no exterior, né, devido eu não dominar o idioma do inglês, né, eu acredito que uma oportunidade que poderia ter sido criada já foi perdida. Por quê? Porque o proprietário da fazenda era investidor aqui no Brasil e talvez ele estava buscando alguém que
tivesse um segundo idioma que, ao contrário, seria o português, mas porém que dominasse o inglês. Então, acho que ali eu já deixei uma oportunidade de passar. Hoje, né, o inglês é a língua mais falada no mundo, né, a mais utilizada. Isso somado a um currículo profissional, né, pode alavancar crescimento na carreira, né, consequência disso, melhorar o salário. Um exemplo fácil de se usar é você acessar um site de uma multinacional, né, e ir lá nas oportunidades de emprego. Muitas delas estão até de forma remota e tirar a prova de quanto os benefícios, os salários que são oferecidos, né, e muitas vezes remunerados até em dólares, né. Então, acho que além da questão que tu comentou no início da tua pergunta, né, da questão cultural, né, então abre portas para o mundo, então isso acho que é muitíssimo importante. Eu acredito que o método de ensino também tenha mudado muito desde que você começou lá com a escola até hoje em dia. Em que ponto a tecnologia te ajuda, se isso mudou, digamos, né? Acredito que vocês usam também a tecnologia a teu benefício. E você enxerga, por exemplo, como que você se diferencia de uma escola de inglês online, à distância? O IASG é uma escola bem tradicional, né? Quanto à tecnologia, aí depois eu posso passar alguns pontos, né, uns hubs que ele atua, né? Sabendo que o foco do adulto, né, se perdeu durante a pandemia, né? Então tivemos que nos reinventar, né, focando nos cursos Kids, né, que hoje pode ser chega até 80% do número de alunos. E esse sim, né, online eu acredito que nunca irá substituir. Eu acho que uma criança, né, a gente trabalha com crianças a partir de 3 anos, precisa de um monitor constante, né, de uma assessoria constante. Então, alguns testes, né, que precisaram ser feitos aí durante a pandemia, adaptações, né, para a modalidade online, os alunos adultos foram um nicho que até se adaptaram, né? Em contrapartida, as crianças, elas não obtiveram tantos resultados positivos e, principalmente, né, os aproveitamentos esperados. Fiz essa pergunta justamente porque eu era aluno na pandemia ali, né? A gente pegou essa fase, então ia toda semana ali, fazia 2 horas de aula e de uma semana para outra não teve mais isso, né? Então eu acredito que toda a estrutura, a franquia, enfim, teve que se adaptar, teve que desenvolver aplicativos para que os professores pudessem dar aulas online, né? Eu participei desse desse processo, né? E realmente foi uma mudança bem grande, né? Que a marca em si, assim como todos os ramos, né, tiveram que se adaptar, né, à nova realidade do ensino à distância, né? Falar um pouquinho da Sustentar, então, teu outro empreendimento. Como surgiu também? Há quanto tempo você está em atuação aí na cidade, no município? Eu estou em frente a Sustentar, né, desde 2021, há quase 5 anos. Foi um ramo que eu me identifiquei muito, né? Busquei profissionalização na área, né? Hoje sou corretor de seguros todos os ramos, né? A Sustentar nesses 5 anos sob a minha administração, a gente conseguiu ter um número bem expressivo de crescimento, né? Que quase chegando a 400%. Né? Hoje a gente tem uma carteira saudável de clientes, com quase 500 clientes e aproximadamente quase 1.000 negócios ativos. Então, os principais produtos que a gente oferece, né, de seguro são seguro residencial, seguro auto, seguro empresarial, seguro de equipamento agrícola, propriedade rural, seguro de produtividade agrícola e também hoje a gente está focado em consórcios. É uma nova frente que a gente está apostando. Estão trabalhando com consórcios na Sustentare mesmo? Sim, na Sustentare. O que
que seria o consórcio? Faz uma breve explicação, se alguém ainda não sabe o que seria o consórcio. O consórcio tem que estar incluso num projeto diria, de aposentadoria de uma pessoa, né? Acho que entre eles, né, é um meio de investimento, né? Não é direcionado para curto prazo, né? As experiências que as pessoas tiveram com consórcios no passado não foram não foram tão boas, né? E hoje, né, existem regras aí que ajustaram muito a forma de administradoras, né, fazerem, venderem o produto. Uhum. Então, o consórcio ele serve hoje para uma alavancagem financeira, né? Você pode contratar, né, um consórcio de veículo, né? Você pode fazer então um investimento em um caminhão, adquirir um veículo para a sua frota, na sua empresa, ou uma moto, né? Ou até mesmo substituir um saldo com juro alto que você já tenha num desses veículos, né? E o imobiliário, né, serve então para reformas, né, compra de terrenos, né, ou também, como eu disse, até substituir um financiamento que você tenha com juro alto. Então, se você olhar para o lado do consórcio, né, a taxa administrativa ela é considerada a mais baixa do mercado, né? Num bom planejamento, né, com umas cartas pensadas na hora da contratação, com valores pensados, né? Eu diria até 2 anos, tem como, através de lances fixos, né, lances livres, ou até mesmo do sorteio, ser contemplado e usufruir desse dinheiro muito antes do término do contrato, que geralmente gira em torno de 10, 15 até 20 anos. E principalmente agora com os juros altos, né? Imagino que muitos investidores estejam buscando essa opção do consórcio. Sim, o consórcio também ele tem um ponto muito positivo, né? Que ele não paga imposto de renda. Então, se caso você quiser comprar uma carta contemplada, né, e deixar lá rendendo juros, ele vai ser isento do imposto de renda. Então, serve muito, como tu bem disse, para o meio de investimento, né? E ter lá como um dia a minha hora vai chegar, um dia eu vou ser sorteado e eu vou poder usufruir desse valor aí para mais investimentos na minha empresa, ou para o bem-estar da família, ou para até uma reforma de uma casa, entre muitos. Uhum. Voltando a falar então dos seguros, então, acho que hoje é o produto principal da Sustentare. Você falou em todos os ramos. Os ramos seriam esses que você citou, de veículo. A possibilidade de seguros é muito alta, né? Então você pode atingir em fazer um seguro para embarcação, né? Pode fazer um seguro para aeronave, né? Você pode contratar um seguro para um animal, né? Um animal que você pode contratar seguro para eletrônicos, né? Então, assim, é um leque muito grande. Tem seguro iPhone ali? Eu já ouvi falar que existe seguro. Existe? Tem seguro iPhone não específico, mas seguro eletrônico para celular, né? Sim, existe. E bem em conta. Tá aí, ó. Quem tiver interesse, então, procure a Sustentare. Para o empresário, nosso comerciante, nosso principal público aqui da CISAI, né? Lá para o seu comércio, o que seria o produto que o pessoal mais busca ou que você recomenda, assim? Tem seguro da sala física, do estoque, do maquinário? Posso citar alguns, né? Eu acho que o principal dele é o seguro empresarial, né? Que ele protege o imóvel, né? Ele protege o imóvel contra incêndio, o roubo, alagamento, vendaval. Esse seguro protege também o espaço físico, né? Vamos pensar, desculpa, deixa eu refazer a colocação. Ele protege o conteúdo, né? Agora sim, encontrei a palavra, o conteúdo, né? Entre eles os equipamentos, né? Os móveis, né? E até os eletrônicos, né? E o estoque, né? O Eu diria estoque também que tá incluso. que acho que é o principal. Além
além, né, eu acho que eu posso, né, oferecer assim para uma empresa, entre outro seguro importante que seria o de lucros cessantes, né? Então você imagina, né, por intermédio de um sinistro, né, que um sinistro coberto, a empresa precisou ficar em inatividade e esse seguro de lucros cessantes vai fazer a compensação financeira por esse período. Existe também seguro de vida para funcionários, né? Acho que além de um benefício, ele pode, em alguns ramos ele é obrigatório, por exemplo, posto de gasolina, né? Existe também o seguro para automóveis, né? Então, imagina uma empresa que tem frotas, né? Então, o seguro de automóvel ele cobre contra colisão, né? Danos materiais e até roubo. Acho que esses são os principais seguros que eu podia citar. Os produtos para o empresário poder trabalhar mais tranquilo na sua empresa, Isso. né? Porque é um risco que todos temos, né? De daqui a pouco um sinistro ali na empresa, às vezes nem tanto a parte física, mas o estoque, né? É um risco que todos os empresários têm, né? Isso mesmo. Falando um pouquinho agora do mais abrangente, aí você tem a Sustentário, o IASG, duas franquias. Qual que seria a diferença de você começar um negócio, uma marca própria, digamos assim, vou alugar uma salinha comercial, começar uma loja, do que adquirir uma franquia? A franquia é um negócio já testado, né? Então ela carrega já um conhecimento de uma marca, né? Acho que isso torna o investimento mais visível, né? Então acho que o processo para fluir, para alcançar então já o ponto de equilíbrio tende a acontecer mais rápido, né? Porém, né, ela traz consigo muitos encargos, né? Que seria o principal seria o aporte inicial do investimento, né? Esse aporte inicial do investimento, né, geralmente é uma taxa de franquia, né? Junto a ela, né, pode ter também um estoque inicial, né? Então isso pode ser um agravante em optar uma franquia, né? Já um negócio próprio, né? Acho que é importante salientar que a pessoa vai ter que ser um conhecimento muito abrangente para conseguir geri-lo, né? Muitas vezes o reconhecimento esperado não vai chegar no tempo Objetivo, planejado, né? E contrapartida, né, você não vai ter algumas taxas obrigatórias, né? Ou ficar devendo algumas situações que as franquias colocam lá em letras miúdas no contrato. Todo o teu faturamento você tem que destinar um percentual ali à franquia, tem mais esse encargo financeiro? Sim. Não é só comprar a marca, digamos, você... Sim, exemplo do IASG, né? Então, a franquia, né? Voltando então para responder a pergunta por completo, existe a taxa de franquia, né? E dentro da taxa de franquia pode ter um pacote de investimento. A segunda parte seria então a abertura física do negócio, né? Vai ter que ter a padronização exigida, né? E lá então todo o processo de treinamento, né? E orientação para abertura. E logo após, né, em funcionamento, né, algumas franquias exigem produção mínima, que é aí que entra os royalties que tu comentou, né? E nesses royalties onde que a franqueadora obtém seus lucros, né? Então esse tem que ter um cuidado, né? Hoje o IASG pós-pandemia, né, não trabalhou mais com mínimo de compra de materiais didáticos, né? Então a gente tem isso livre, né? Melhorou o custo de taxa de renovação, né? Ajustou as questões de fundo de marketing, né? Muitas delas retornam, né, através de investimentos regionalmente,
né? Então, acho que isso vem em ter uma boa franquia ao seu lado, né? Que preze também, né? E na saúde do negócio, né? Pensando muitas vezes em se manter atualizada, né? E trazer inovações para prosperar ainda mais. Uhum. É, você consegue criar uma campanha, por exemplo, porque imagino que toda a estrutura, assim, o, a métrica de funcionamento da franquia, da sala de aula já tenha, digamos, uma estrutura pré-definida. Mas você consegue criar, por exemplo, uma campanha promocional, Dia das Crianças, Natal, férias. Você tem essa liberdade ou não? São só campanhas que a marca cria lá e você tem que seguir regradinho. Algumas situações podem ficar em off, né? É. Tá bom. Então, as campanhas paralelas, né, podem ser desenvolvidas pelos franqueados, né? Uhum. Basta que elas tenham a aprovação da franqueadora, né? As campanhas, geralmente, que são campanhas anuais, que a franqueadora remete, né? ah, Criam incentivos, né, descontos, né, para o público, que é revertido para nós em bonificações. Então, assim, ó, a gente pode sim fazer, né, essas campanhas paralelas, mas muitas vezes vai ter uma diminuição aí no ticket médio, tu vai ter que abrir, né, uma parte do seu lucro, né, e assim por diante. Para a gente finalizar, então, quais os desafios e oportunidades que você vê para empreender em cidades pequenas? A gente sabe que você tem a escola Tapejara, Sananduva, né? E Ibiaçá. Qual que é o desafio e qual que é a oportunidade que você vê? Ibiaçá, Sanduva e Itapejara, são onde eu atuo, né? Acho que elas continuam sendo cidades pequenas, né? Então, consequência disso, público menor, né? Então, o percentual a ser alcançado vai ser menor, né? Mas, né, acho que a proximidade com o cliente é bem maior, né? Então, cria-se uma tradição, né, da empresa, né, estar atuando por X anos. Então, acho que essa é uma vantagem, né? Já em cidades maiores, né, a possibilidade de ter mais clientes entra junto com a concorrência, né? Sabendo disso, né, acho que a interação com as famílias, com o cliente é mais impessoal, né? Então dificultaria mais, né? E em cidade pequena, né, entra muito também a qualidade de vida, né? A qualidade de vida, né? Você conseguir atingir, né, o teu objetivo na tua empresa no período de tempo, né? E também ter as crianças crescendo, né? Em uma vizinhança que todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda aí e fazendo sempre um trabalho com seriedade, o reconhecimento vem ao decorrer do tempo, sem dúvida. Muito bem. E por fim, qual conselho você deixa aí para quem está pensando ou quem está começando a empreender? Gerir uma empresa, né? Eu diria que é a mesma situação que você ser um provedor de uma família, né? Se você não tiver, né, as contas em dia, se você não manter os boletos pagos, né, fazer toda a projeção do mês, né, você vai acabar, né, tendo dificuldades, né? E numa empresa não é diferente, né? Acho que é necessário ter o conhecimento necessário antes de se aventurar, que não seria a forma correta, né, para evitar aí às vezes, né, prejuízos irrecuperáveis, né? Então, sendo assim, né, o que eu posso deixar dizer que um projeto, né, planejado, né, para 5 anos, né, agindo com a razão e não com a emoção, dá certo. Então, planejamento seria Sim. tua principal dica.
Muito bem, muito obrigado. A gente agradece ao Neumar por estar compartilhando um pouco da história aqui com a gente e convidamos você, nosso espectador, a acompanhar as redes sociais da ACISAI e o ACISAI Podcast no YouTube. A gente se vê no próximo episódio.